Nesta nova fase da minha vida, retomo com o projeto Vivendo e Aprendendo. Serão realizadas uma série de atividades, de propostas, e uma delas é a criação do canal do professor Alexandre. E este canal ele terá diversos segmentos. Iremos falar de artes, de cultura, de política, de esportes. E também teremos o privilégio de conhecer grandes nomes da nossa história. Isso mesmo, no passado já estive ao lado de personalidades muito importantes de todos os setores, Mas neste novo momento eu começo com algo muito especial. Singularidade, podemos dizer assim. Eu garanto que você que está me assistindo não conheceu alguém igual a esta mulher que hoje eu estarei conversando. Ela é muito especial e ela tem muita história para contar. Ela praticamente viu o final da Primeira Guerra Mundial. Ela acompanhou a Semana da Arte Moderna. Ela esteve assistindo a chegada do homem à Lua, as Torres Gêmeas, aquele triste acidente, E nos últimos tempos acompanhou, passou pela Segunda Guerra Mundial e nos últimos tempos acompanhou de perto a chegada das novas tecnologias. Isso mesmo, eu tenho o privilégio de hoje estar com esta mulher incrível, que é a professora Jaci de Arruda Facione. Isso mesmo, Jaci? Isso. E a Jaci estará, agora em dezembro, nós estamos aqui juntos para organizar as comemorações alusivas ao 105º aniversário. Vocês imaginem essa senhora que fará 105 anos. É 105 mesmo, Jaci? 106. 106? 106. Eu falei 105 e é 106. Jaci, 106 anos. Que dia? 17/12/2023 completarei 106 anos. Vividos plenamente. É isso aí. E eu pulei um ano, Jaci. Porque, na verdade, não é porque eu pulei um ano. Eu coloquei um ano a menos porque no 104 que nós estivemos juntos participando de uma grande festa aqui em Campinas. No 105 ela esteve junto com a família. Mas agora, nos 106 anos, agora em dezembro, nós iremos fazer uma festa de arromba. Uma festa maior ainda. E neste encontro eu vou conversar um pouquinho, saber um pouco da infância, dos grandes momentos desta grande mulher, desta grande professora. Iremos visitar uma das escolas que ela foi professora e conversaremos também muito num shopping aqui da cidade. Afinal de contas, ela me convidou para um almoço no shopping. Mas apesar do convite seu, Jaci, quem vai pagar sou eu, viu? Sabe, mas nós costumamos dividir. Tá joia. Então nós vamos juntos lá dividir um almoço, muita conversa e a alegria de estar aqui com esta mulher que é fonte de inspiração. Ela está aqui com o genro, na casa dela, antes da nossa saída ainda, E ele está dizendo para mim que ela precisa ter um cuidado aí para viver até um pouco mais, que ele chegou a conhecer uma senhora de 117 anos. Então a meta nossa aí é passar disso. Mas ele disse para mim, que precisa ter o cuidado, porque ela fica muito nervosa aqui em casa, Ela fica brava quando acontece alguma coisa. Conta para mim. Eu sou limitada. Eu tenho as mãos limitadas. Tenho uma doença túnel do carpo. A visão, 20% de visão. Certo.
Eu leio minhas poesias com muita dificuldade, só que guardo todas elas na minha mente prodigiosa que Deus me deu. Ah, entendi. Isso é que vale a pena. Mas e essa questão de ficar nervosa aí? Sim, porque eu quero ler, como eu lia antes, eu enchia meu criado-mundo de livros, lia a noite inteira, acordava, era poesia. Eu vivia poesia. E agora está um pouco mais calmo, entendeu? Mas nós vamos conversar mais sobre isso, viu? Sobre os suas atividades aí. Para iniciar o bate-papo com a professora Jaci, viemos à escola Perseu Leite de Barros, aqui na rua Sacramento, em Campinas. Foi uma das escolas que ela foi professora, tá? Então, vamos entrar aqui, né? Ela já está sendo assediada aqui pelas professoras, pela diretora Fabiola. Aqui é a escola Perseu, aqui é o quadro do professor Perseu. E ela já chegou aqui na secretaria, na sala dos professores, né? E já está sendo assediada aqui pelas professoras. Gente, essa professora foi da escola, tem 105 anos. Olha. Flores na celebração da vida. Não é só aniversário. Tinha um filhinho dele. Mamãe, tirei 10. Nossa Senhora. Foi estouro. A mamãe está nervosa porque sua obrigação. Não vai. Tirou 10, uma maravilha, né? Então essa mensagem serve para qualquer festividade. Então essa é incrível. Falo do passado, eu só falo de flores. Então assim, vou falar a última história. Divina será essa nossa celebração, esse encontro. Jamais pensei em encontrar nesse lugar que eu comecei a minha vida escolar. Eu trabalhava em escritório, completamente diferente do que eu queria. Foi um encanto. Eu recebi o prezinho aqui. Então eu vou saudar vocês com essa saudação. Divina essa nossa celebração de vida. Participar comovida. Falas em fuga. Flores. Cada uma recebe um pouquinho. Sim. Vocês merecem a felicidade e que Nosso Senhor, Nossa Senhora, ajude vocês a cumprir seriamente esse magistério. Tem mais uma, Jaci? É vida plena. Deixar com vocês essa mensagem. Tá bom? Vida plena. Num caloroso dezembro, há muitos anos, assim, infância feliz me lembro, cercada de amor, cresci. Menina muito faceira, era só cantar, dançar, declamar. Isso é a minha maneira, até mamãe mandar parar. Adolescente, bailando num só girar incessante. Ora princesa, amando, ou Cinderela brilhante. Percorri longo caminho, 1000 cuidados precisei ter. O sol aquece certinho, muito lutei para crescer. Sou poetisa, escritora. Ceder limites é o tema. Continuo sonhadora. A vida plena é meu lema.
E aqui na escola Perseu, em Campinas, que hoje abriga crianças até 3 anos e meio de idade, tá? Em que nós temos aí um papo gostoso com a dona Jaci, e a professora Fabiola, né, a diretora, ela me encaminhou até aqui na salinha aqui, que é a casinha das crianças, né? E elas estão juntas aqui, ó. E aqui que nós vamos conversar no primeiro momento aqui com a professora Jaci. Na escola Perseu, aqui em Campinas, na verdade a professora Jaci chegou para as suas primeiras aulas, né? Foi isso? Primeira aula, com diplominha. Com diplominha. Com diplominha, porque eu dava aula sendo leiga, professora leiga. Era uma professora leiga, ela fez o normal, né, na época, se formou. Mas vamos voltar à sua história, esse começo da sua história. Nasceu onde? Eu nasci em Sales de Oliveira, comarca de Orlândia. Certo. A data de novo que nós falamos lá? Nasci no dia 17 de dezembro de 1917. 1917. E o mundo vivenciando naquela época a Primeira Guerra Mundial. Então devia ser uma coisa apertada. Eu fui crescendo. Aos 5 aninhos, eu talvez fosse uma criança privilegiada. Porque papai, as outras eram maiores, já tinham compromissos escolares. Então, não eram muito... Quantos irmãos, irmãs? Nós éramos em 6. Nós irmãos. fomos 10. Aí faleceu. Os meninos que nasceram pequenininhos faleceram. Era José, Francisco e Luiz. Certo. Aí depois vem Nair, Jandira, Iracema, E Jaci. Darcy e o vazinho, que eu estou aqui embaixo, que vos fala, Jaci. Jaci. Aí Juraci e Iná. Olha aí. Esse era o time. Como que era o nome do seu pai e da sua mãe, Jaci? O papai era Godofredo Arruda. Aliás, eu inclusive vou aprofundar mais um pouquinho. Meus avós paternos, Davi Arruda, comerciante, e Ana Teresa, prendas domésticas. Agora, avós maternos era Domingos José Pereira, dentista, e Maria Cândida Pereira, prendas domésticas. Então, a avó paternos tinha diversos irmãos e o papai Godofredo Arruda. E a de mamãe, que seria Rita, era Rita e Leonino, eram os 2 filhos do casal. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua mãe e seu pai trabalhava em quê? Era administrador de fazendas, ou então, como se diria, ele conhecia os legados das fazendas. Entendi. Era outra profissão também que ele tinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua infância, o que marcou a sua infância? Você nasceu na fazenda, não? Não, nasci na cidade. Certo. Era uma cidade, Sales de Oliveira. Sim, sim. Aí as irmãs foram crescendo e a Nair, como a mamãe tinha sempre filhos, a Nair foi a vovó criou, vovó Candinha, que é Maria Cândida, da mamãe, criou a Nair. E as outras ficaram com mamãe e papai, que eram muitos filhos, era uma escadinha sempre, né? Entendi. E aí, depois eu fiquei sendo a de 5 aninhos, aí vinha Juraci com quase 3 aninhos, e a Iná ainda de bebê. E do que você gostava de brincar, Jaci? Eu era muito levada, brincava de tudo. Tanto que às vezes o papai chegava do trabalho e falava: Ritinha, pedi para você, não deixa ela dormir. Mas ela brinca demais, era um pomar. Tinha um pomar grande, eram datas que eles falavam. Toda a casa era grande demais, tinha frutas, tinha todas as coisas, entende? Então, a mamãe tinha ajudantes que ajudavam, né?
E a mamãe, na hora, o que me marcou muito, que eu precisei fazer um tratamento psicológico. Eu vivia, até agora, com 105 anos, eu vivia os meus 6 anos, que eu só falava na mamãe. Eu odiei Deus por causa dele, porque ele levou a mamãe para morar com ele. No ano seguinte, levou o papai para morar com ele. Aí o ódio foi... Você tinha quantos anos naquela época? 6 aninhos quando a mamãe faleceu e 7 quando o papai foi. E quem cuidou da senhora? Justamente quando a mamãe faleceu, o papai cuidou da gente, cuidou das 5 crianças, né? Aí quando o papai faleceu, cada uma foi um parente. E a senhora foi com quem? E eu fui então com o primo de papai, o chamado João, filho de tio Pedro. Tio Pedro me amou. Ele que acudiu papai, ele que foi atender papai quando morreu. E eu fui a última a ser entregue. Todas as minhas irmãs foram entregues para parentes. Eram todos pobres, então cada parente ficou com uma das irmãs. Aí E com esse parente, como que foi? Esse foi filho do tio Pedro. Sim, e ele, a mulher dele quem era? Era Primásia, que faleceu em 1937. Nós vimos. Daí você já era mais... já tinha 20 anos. Já tinha 20 anos. E chegou a estudar? Né? E como que foi o seu estudo? O meu estudo foi o seguinte, eu sempre estudei o primário, porque não tinha outra escola. A gente morava no interior e eu fiz o primário e fiquei como aluna ouvinte 3 anos, porque não tinha onde estudar. Certo. Então eu, para não esquecer... Permanecia na escolinha, né? Na escola. Aí ficou, quando a professora faltava, era Jaci, aluna pioneira, que ia substituir. Então já era professora leiga, sem querer. E quantos anos tinha nessa época, você lembra? Eu tinha mais ou menos, acho uns... Foi antes do papai falecer, uns 7, não, foi mais tarde. Você tinha uns 20 anos? Não, já estava com 12, 13 anos. 12, 13 anos. E já faltava professor, você enquanto criança, já ficava com os mais novinhos? Eu assistia às aulas sempre, até que aconteceu que a gente mudou para São Paulo, eu já mais crescida, aí já pude estudar, houve a licença para que as donzelas pudessem trabalhar. Aí a mamãe falou para mim, Jaci, pode arrumar. Já arrumei, irmão. A mamãe é da sua tia, na verdade. Era prima de papai. A prima do papai. Prima de papai. Então ela falava para mim, Jaci, só que agora você vai ter que estudar, abrir uma escola de comércio. Já fui lá. Fazer contabilidade. Já tinha ido. Aí meu pai foi lá saber onde é que eu ia trabalhar, foi numa que tinha loja e tinha papéis por atacado. Eu fui trabalhar no escritório. Então eu chamava, até era interessante, era um slogan que tinha a loja que eu trabalhei. Erraci, companhia, papéis, papelão, papelaria. Erraci. Erraci. Raci e companhia, papéis, papelão, papelaria. E lá ficou quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Quando arranjei um emprego, que foi tomar informação lá no Raci, ele disse para o francês, era uma firma francesa, que eu falava muito bem francês, eu estudei francês e inglês. Então, eu fui trabalhar nessa firma francesa, e ele então falava assim, foi lá, qual é a firma que você trabalhou? 5 anos? Tal firma. Ele ligou para saber algo sobre mim, né? Aí mandou que pegasse eu com as 2 mãos. Aí o francês veio, pegou na minha mão, assustei que ele não podia pegar na mão. Ai, e daí? Ele falou assim, o seu chefe mandou pegar você com as 2 mãos, então você é a nossa funcionária. Então, não teve como não aceitar. E ele queria, com o correio do Andor, me levar para a França. Ele falou que não era para ficar naquela diminuta condição de chefe de escritório.
Olha isso. Quando a minha mamãe e o papai souberam da energia do patrãozinho, me tiraram de lá. Ixi, senão ia embora. Senão, sei lá, sabe como é que é, né? Ia acabar onde, né? E daí você fez o normal. Aí o normal foi depois que os filhos casaram. Voltamos então. Daí você se namorou. Aí encontrou o amor da vida. Aí um rapaz pobre mesmo, mas honrado, trabalhador, e a gente foi feliz 56 anos. Como que era o nome dele? Espério Facione. Espério. E ele trabalhava em quê? Em loja. Ele trabalhava era vendedor. Isso em São Paulo? Não, em São Manuel. São Manuel? Daí você morou lá em São Manuel? A minha irmã morava em São Manuel e eu fui visitá-la. Encontrou com ele lá? Lá encontrei com 3 lá. Mas era disputado assim? Era. Modéstia à parte, segundo que a turma fala, eu era muito elegante. Muito falante. E aí despertava paixões. Então, quando ele se interessou, que ele foi na casa da minha irmã, ficou sempre muito educado, muito cortês. Houve a empatia. Lá aquele... era noivo, ele insistia, mas eu achei que não era para fazer dele. Você não namorava ninguém? Não namorava. E teve nem ele. Eu espero que era pobre, que você falou, que gostou de você, que foi seu namorado e marido, né? Mas tinha um fazendeiro que era apaixonado por ti também. Apaixonado por mim. Então eu achei que ele era presunçoso. Tinha dinheiro, mas não tinha aquela delicadeza. Olha isso. Tirou a gente, nós fomos no baile lá foi de um político que tinha ganho. Não lembro, mas era um militar. Então nós fomos ao baile e ele insistiu, pediu em namoro. Porque achou que eu era de São Paulo, sabe? Então, e o Espério foi... E no Espério ele falou para mim, olha, ele é fazendeiro, ele tem condições, a minha vida eu trabalho, meus pais foram imigrantes da Itália, eles eram vinhateiros. Tinha vinha. Aí a guerra de 45 estragou de novo. E ele desanimou e veio embora para o Brasil. Entendi. Veio casado já. Ele era casado, o Espério? Separou? Não, o Espério é solteiro. Solteiro. Esse fazendeiro que... O fazendeiro que já esqueceu. Que era casado. Que era casado não, noivo. Mas noivo, na época, é uma responsabilidade. Mas ele gostou da senhora. Com certeza, mas tudo bem. Então a gente conta isso, aí casamos. O fazendeiro, como disse, a senhora deu fora nele. Não quis saber, não. Ele falou, eu falei que não, que eu estava comprometido e tal. Acabou. E aí casou com o Espério? Casei com o Espério. E ele era um Você lembra da data do casamento, o ano? 25 de janeiro, dia de São Paulo. Que ano? 1947. 1947, logo depois daí da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra. E eu trabalhei na Segunda Guerra, eu já trabalhava. Certo. No escritório. Na Segunda Guerra eu trabalhei na Revolução de 32 com 15 anos. É verdade, eu não falei da Revolução de 32, né? Então, enfim, eu era uma pessoa atraente. Eu não sabia muito bem dessas coisas, mas agora que a gente... Você percebe que era mesmo e continua sendo. Deixa eu te perguntar, o Espério, você teve quantos filhos com ele? 3. Continuar? O Espério, o Júnior, que é o meu filho, que mora em Guarulhos, e a Maria Amália, que é a mãe da Fernanda, casada com o Rodrigo, meu neto, muito trabalhador. Mora aqui em Campinas, né? Me deu 2 netas maravilhosas, a Lívia e a Rafaela. E quem mais? O outro filho? A outra filha? E a outra é Marimília, advogada, Maria Amália é pedagoga, aí a Mila é advogada, atualmente ocupa um cargo grande na prefeitura. Ela teve filhos? Teve a Camila, que é arquiteta, e me deu 2 netos maravilhosos, casou com um japonês. É o japonesinho Rafael e a Melissa, com 13 anos, linda. São meus bisnetos. E
O Geraldo Mendes, advogado, foi casado em primeiras núpcias com Isa, não teve filhos, nem... Mas ele é filho também? É. O Geraldo? Muito legal, o Geraldo. Mas são quantos filhos, então, que a senhora tem? Eu tenho 3. Certo. A Maria Esse Geraldo quem é? O Espério teve a Lê, que Deus levou com 30 anos. Me deu muita saudade, deixou muita saudade. Entendi. Andréia, casada, me deixou 3 bisnetos. É o Lucas... Essa era a filha do Espério? É, do Espério. Ah, é o entendi. Lucas, Alice e Letícia. E o Espério foi casado com Enedir Moinhos, que me deu Fabiana Ney, que tem 2 filhos, 2 bisnetos meus, que é Fabrício e Giovanni. Ah, entendi. Agora, o Espério teve o André, que casou também com... O André casou em segundas núpcias, a primeira núpcias com Marina, e teve Larissa, Pietro e Júlia. E casou em segunda núpcias com Kelly, que me deu Maitê. O André é formado em medicina, como é que é? Veterinário. Isso. Tem um pet shop com o nome Faccione, que ele adora, e tem um hospital Faccione, em memória dos avós. Aonde isso? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Em memória dos avós que foram imigrantes italianos, moraram em Província de Angiari, onde tinha a vinha, fazia vinho e fazia uvas, tratavam das uvas, né? Que joias. Então, ele largou tudo porque a Segunda Guerra estragou. Entendi. Estragou a... Jaci, mas conta pra mim, depois do magistério, falamos bastante da família, viu que ela sabe o nome de todo mundo, da grande família Faccione, né? Deixa eu te falar uma coisa, na educação, daí depois você fez o magistério, esse magistério foi em São Paulo? Não, foi em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto? Olha, eu morava aqui em Campinas. Você já estava morando aqui em Campinas? E já dava aula. Você lembra quando que você veio para Campinas? 1959. Em 59 veio para Campinas? Eu vim para Campinas pela doença do meu marido, que não descobriu o que era. Veio fazer o tratamento aqui? Fez o tratamento em São Paulo. Entendi. E era, no final, um médico daqui do Berrimbá que descobriu que ele tinha essa doença, como é que chama? Não descobriu o nome dela, não descobriram a causa, entendeu? Certo. Então ele tomou choque, ele fez um tratamento horroroso. Mas ainda... Ele morreu com quantos anos? Com 83 anos. 83. Vivemos 56 anos. 56 anos. E ele queria. Vocês chegaram a passear, assim? Foram? Fomos no Rio Grande do Sul, no sul, toda aquela onda do sul, nos 50 anos. Entendi. 50 anos de casado nós fomos lá. Ele adorou o passeio e ele queria ir, mas eu queria para o norte, ele queria para o sul. Ai, e aí, como que ficava? Aí não deu, porque aí ficou doente, né? Então a gente mudou. Mas para o sul foi? A gente mudou de cidade, aí escolhi Campinas. E daí, vamos lá, você tinha estudado lá em Ribeirão, sim, mas ao mesmo tempo você começou a dar, aí como normalista... Aí nós mudamos para São Paulo, a família. Mudou para São Paulo, eu tinha palestras, eu assistia palestras. Certo. Eu não fiz assim, porque... Como você falou, aprendeu francês, né? Aprendeu um pouquinho. Sim, fui na escola, na cultura inglesa, aprendi inglês. Olha... Aprendi francês, falava fluentemente, só que vai esquecendo, porque a gente não usa mais, né? Uma coisa vai, né? Mas então eu fui uma moça, para a época, instruída. Para a época. Sim, a mulherada, pode falar, a mulherada... As madames, as dondoquinhas... Só cuidava de casa. Elas tinham preceptoras em casa que ensinavam a ler, escrever, algum conhecimento, alguma palavra em francês, que era moda. As madames queriam falar francês. Não sabia nem falar direito português, mas tudo bem. Então, elas foram agraciadas com escola, com aulas dentro de casa.
Então não tinha os conhecimentos. E daí, quando chegou a Campinas, Aí, você quando comenta cheguei- essa FUMEC, né, que é a rede de Aí escolas eu de educação participava infantil de muito Campinas. palestras, eu assistia tudo que era palestra que tinha, eu assistia. E tinha, como é que se diz, aquele diplominha que dão. Né? Certificado. Certificado, todos eles tinham certificado. E aí quando foi para São Paulo, que quando abriu, que a mulher solteira podia casada e solteira não trabalhava. Entendi. Mas houve uma abertura, aí eu arrumei emprego. Eu já tinha Você teve? E quando foi votar, né? Pela primeira vez? A primeira vez a gente votou, isso eu não me lembro muito bem, não. Eu trabalhava Na verdade, após 1930, tá? Eles procuravam pessoas instruídas. Ah, a senhora trabalhou também, como mesária, presidente fui de... mesária, fui fiscal. Fiscal, entendi. Fiscal também e todo mundo procurava, só que eu não quis entrar. Mas na educação, daí começou na FUMEC Comecei na FUBEC e eu lia muito. e acabou indo em várias E escolas. eu fiz um cursinho, tanto português, que mudava a língua portuguesa, eu entrava nos cursinhos, porque aí começou a aparecer. Entendi. Aí eu me instruí. Eu me instruí realmente e fui chefe de escritório Olha em São isso. Paulo. Mas deixa eu te falar aqui da educação. Chegou aqui e acabou uma das escolas, uma das primeiras, foi essa que nós estamos, Foi que é a essa que escola nós estamos Perseu, aqui, então. na Perseu, rua Sacramento, aqui na cidade de Quando eu Campinas. levei meu diplominha lá, que demorou porque houve acho que acharam que eu, como era de idade, eu não tinha feito, tinha comprado. Quando que a senhora começou a dar aula? E, Mais ou menos, quantos anos a senhora tinha? acho que eu devia ter, Mais ou menos. Não precisa. acho que uns 69, por aí. Ah, você já começou a dar aula com essa idade? Eu Antes já dava disso, você... antes. Mas quando que você começou a dar aula? Bem antes. Eu dava aula de professora Leida. Certo. O Educar, como é que chamava? Mobral? Mobral, aí veio Educar, aí veio FUMEC também, Leida. Aqui em Campinas, isso. Nossa, dei aula bastante. Aí veio a lei que mesmo da FUMEC não podia ser leiga. E aí teve que... Corri, já Fez o normal, né? O normal. E é Ribeirão, Aí, que você contou. É. E aqui você acabou nessa escola também. Quanto tempo você ficou aqui? Aqui em Campinas, Nessa escola Perseu? aqui na escola. Eu fiquei acho mais de um ano. E Mais de um conheceu ano. a O diretora? ano foi glorioso porque eu dei aula para Prezinho. Você lembra do ano, mais ou menos? Ai, meu Deus do céu, que ano foi lá, será? E a diretora chamava Antônia. Se chamava Antônia. Entendi. Porque eu já tinha dado Bobral em 1981, mais ou menos, Entendi. que eu comecei a dar aula. Então eu tinha um numerário de aulas dadas. E deixa eu te perguntar, até com quantos anos a senhora deu aula? 75 anos. 75 anos. Aí, por força da lei E compulsória. qual era a faixa etária das crianças que a senhora dava aula? Variava. Variava porque eu me firmei mais, então, depois na FUMEC. Lembra algum nome de escola? Sim. Bastante, porque sabe o que acontecia? A FUMEC tinha uma sala, depois precisavam da sala e aí arrumavam em outro lugar. Foram várias escolas. É. Teve alguma que marcou? Sim, alguma coisa. Teve a que marcou bastante, que eu fiquei 5 anos na FUMEC, Certo. foi aqui e eu estava estudando. Foi aqui aonde? na R7. R7. A R7 lá também não acho que não tem ninguém. E só para finalizar essa primeira parte nossa, porque a segunda nós iremos ao shopping, porque nós vamos falar de futuro, de modernidade, Tá. de sonhos, de projeto de vida, né? Que não morremos como deixamos de viver, mas quando deixamos de sonhar. Aí deixa eu só E contar sonho uma não coisinha. falta para essa mulher. Por exemplo, Conte. Quando eu estava com meus tutores, todo carinho, eles não chamavam de Jaci. Meu bem, vem, vai lá brincar com sua irmãzinha, ela está te chamando. Vai lá tomar banho, querida. Vem almoçar. Era tudo assim. Entendi. Eles acho que não sabiam como me dobrar. Eu era revoltada. Era. Eu odiei Deus. Mas o que eu fiquei sabendo depois é que você perdoou, né? Aceitou. Aí
quer ver como é que foi? Foi coisa, um milagre. Conte isso. Então foi assim. Finalizar. Eu essa estava primeira com parte. 13 anos, ainda raivosa. Raivosa Da perda dos pais. Da perda que eu achei. Meu pai foi morar com ele e eu... Deixou a senhora na ficava mão lá, no né? cantinho. Aí houve também a perda de identidade, porque não me chamavam de Jaci. Entendi. E eu, na minha casa, papai era inteiro, Jaci. Era Jaci. Lua, minha Lua, ele falava, meu pai. Olha. Eu acho que ele gostava de mim, acho que eu era diferente. Entendi. Eu já era. E aí veio essa revolta, veio essa negação revolta. de Deus. Aí eu estava com 13 anos, quando a minha tutora engravidou. Entendi. Contra a vontade, escuta só. Porque o marido, acho que o homem não podia cumprimentar uma dama assim em companhia. Entendi. Você lembra esse caso? Sim, sim. Então, meu pai, a nega parou, meu pai. Ele não fez nada, coitado. Mas cumprimentou, ele era cortês, tirou o chapéu. O homem só tirava o chapéu e continuava andando. Estou entendendo. Quando a madame estava sem ninguém. E era cidade pequena. Então ferveu. E a minha mãe não perdoava. E não separou também, porque a separada Era feio, errado naquela época. É. Então, aí só que ela rejeitou o neném. Entendi. Agora eu posso contar que eles já faleceram todos eles. Então ela teve 3 filhos, Lúcia, Clóris e Maria Malha. Essa Maria Malha que veio sem querer, Entendi. Foi rejeitada. foi rejeitada e eu também fui rejeitada. Porque eu amava a menina. Entendi. Quando ela nasceu, a noite que ela nasceu, 29 de abril de 1930, por isso na poesia fala, 1930 foi um ano áureo. Entendi. Eu com 13 anos, a tia Clarinha, que era irmã da mamãe adotiva, né? Ela me chamou, foi lá me acordar. Jaci, vem ver se a irmãzinha chegou. Olha, eu fico até arrepiada, até hoje eu fico arrepiada. Aí eu fui lá, eu quis pegar o neném. Já me encantou. Eu era toda raivosa, toda encostadinha nos cantos. Eu quis pegar, ela falou assim, não, minha nenenzinha vai tomar banho primeiro. Aí, você vai me ajudar? Eu não sei lidar com o neném, eu falei para a tia Clarinha. Não, aí vou ficar 10 dias aqui, eu vou te ensinar. Amanhã nós vamos dar banho. E eu assustei, não sei dar banho neném. Mas se virou nos 30, como disse. Aí a tia Clarinha falou, não, eu vou ficar 10 dias, aqui ela era fazendeira. Entendi. E ela veio... E te ensinou lá a lavar neném. Aí ela falou, você vai ajudar a mamãe também? Eu falei, por que ela vai morar com ele? Aí ela falou, não, ela teve o neném, ela está cansadinha. Primeira vez, com 13 anos, cheguei perto dela, peguei na mãozinha dela. Ela apertou minha mão. Tinha acabado de ter o neném. Aí encostei o meu rostinho dela. Ela falou assim, vou ajudar a senhora também. O que a senhora quiser, pede para mim. Aí eu sabia que ela não ia morar com ele. Aí, bom, fui dormir e tal. Aí criei a menina. Ela morreu com 97 anos. 97? 97, 87. 87. Chorava as lágrimas comigo. Entendi. Por isso era raiva, acho que da mãe, que ela não tinha mãe. E aí, deixa eu te contar, e como que foi esse perdão a Deus? Aí eu adorei a menina. Então eu tenho uma poesia que eu escrevi, depois vai entrar no livro, tudo eu vou falar. Aí ela chamou Milagre. Ela foi um instrumento divino para a minha remissão dos pecados. Olha que lindo. Porque eu tinha 7 anos, já entendia. Entendi. 13 anos já entendia a dessa e estava raivosa. E também a minha identidade ficou esfacelada. E aí, com esse milagre, aos 13 anos, houve essa houve, só que ainda faltava um pedacinho. Olha. Olha, é uma história muito linda, muito linda. Deixa eu falar. Aí a Maria Malha me transformou. Entendi. Tanto que tem na poesia, eu digo assim, a magia da metamorfose agiu. Donzela meiga, serena, subiu. Mudei por causa daquele neném. Que lindo, que Olha, lindo. foi a coisa mais linda. Então ela foi um milagre. Ela que fez ressignificou a sua vida, né? Mudou completamente. Nossa, o dia que eu casei, minha mãe falou assim para mim. Porque quando eu cheguei lá,
eu estava magoada, eu estava ferida. Entendi. Eles não entenderam isso. E aquela menina mudou a sua vida. Mudou minha vida. Aí eu tinha carinho, eu era carinhosa. Eu aprendi a costurar para fazer os modelinhos dela. E a minha mãe ficava indiferente. Entendi. Indiferente. Ela ficou, acho que ficou bem atordoada com a história e tal. Mas a senhora passou por um processo de transformação. Jaci, nós vamos agora ao shopping. Sim. Afinal de contas, o shopping é um sinônimo de modernidade, né? De um mundo novo. Sim. E a Jaci lá no shopping vai contar sobre essa nova fase da vida, ela que faz parte da Academia Nacional, né? De Letras do Poeta Brasileiro, né? Isso, tanto que ela assina assim, Jaci de Arruda Facione, Certo. embaixo, contadora, fizeram fazer isso, contadora, professora educacional, poetisa e escritora, acadêmica, Sim. ocupa a cadeira 18, Certo. acadêmica, pela Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. É isso aí. E, pelo que eu sei, ainda não existiu aprovação nessa data, que estamos gravando, né? 25 de julho, né, de 2023, tá? Vamos guardar essa data, né, dessa gravação. Mas em breve, a senhora também será, né, membro correspondente da Academia Amparense de Letras. Eu acredito que não existirão objeções, viu? Creio eu. Não, Eu acho que a aprovação vai ser por unanimidade. Nossa Tá? Senhora, vamos... Mas nós vamos ao shopping, que lá ela vai contar um pouquinho sobre esse novo momento na vida dela, vai falar um pouquinho mais sobre poesias, sobre sonhos, sobre aulas, né? Afinal de contas aí tem que trabalhar, né? Tem que dar algumas aulas. Em São Paulo eu frequentava, tinha um diretor, chamava curso diretor, de todos os cursos. E quando precisava de professora de igreja, ele me chamava. Então, e aí nós vamos conversar sobre essa nova fase empreendedora, para que a senhora continue. Viu? Ingênua. Eu quero que você continue palestrando, contando histórias aí, vamos criar uma palestra aí, e pelo jeito eu acho que dá para ir para o Guinness Book, viu, Jaci? A palestrante aí com 105 anos não é qualquer lugar que se acha não, viu? Jaci, uma alegria imensa essa Muito primeira obrigada parte pelo carinho. com tudo, né? Agradecemos a escola aqui Perseu, que abriu as portas para nós. E eu também quero agradecer, além de agradecer essa magnífica escola de Perseu, que era tão diferentinha, está tão linda, as professoras amáveis, e tem esse caro amigo, Vamos... e paparica, que eu estou ficando marota. Ó, eu vou fechar essa primeira parte aqui, um abraço carinhoso para ele. Olha, um beijo no coração. Até daqui a pouquinho. muito bom. Ó, aqui no Shopping Iguatemi, a Jaci aderiu à moda Barbie agora, viu? Ficou bonita, Jaci? Muito chamante, muito bonito. É? Muito bonito. Antes do bate-papo aqui, nós estamos passando bem, né, Jaci? Hã? E aqui no shopping em Campinas, nós achamos um cantinho aqui, né? Tem muito barulho, muita gente conversando. Então, para ficar mais à vontade, nós achamos um cantinho aqui perto do cinema, né? E aqui nós podemos conversar bem, né, Jaci? Jaci, o que eu queria conversar com você agora é sobre esse momento atual, sobre a sua participação na Academia Nacional de Letras, né, do Portal do Poeta Brasileiro. E como que a senhora ficou gostando da poesia? Já era professora, e essa questão da literatura, como que surgiu em sua vida? Eu acho que eu já fui diferente, desde criança. Eu gostava, meu pai tocava tudo que era instrumento e eu gostava de ouvi-lo. Eu, a única das filhas. Então eu tomava banho, punha pijaminha e ficava sentadinho. A hora que dormia, ele levava na cama, né? Aí ele ficava ensaiando. Ele, depois que eu cresci,
a gente começou a aprender a vida, eu entendi que ele era boêmio. Ah, olha. Boêmio, porque ele trabalhava no escritório das fazendas. Geralmente as fazendas tinham na cidade um escritório, né? Entendi. Ele chamava escritório. Era um, como é que se diz, um alpendre longo, comprido, com portas abertas, aquela farmácia. Era um grande espaço lá Um grande espaço, administrava as fazendas. Então, o papai trabalhava. E ficava até tarde junto com os amigos, é isso? Isso, ele chegava, acho que 4h30 ou 5h, não me lembro direito. Ele vinha para casa, tomava banho, comia alguma coisa e ia ensaiar. Aí estava sempre eu assistindo os ensaios dele. Gostava de música erudita. Eu gostava também. Entendi. Então, até hoje eu tenho esse carinho pela música. Mas como a senhora disse antes, sempre foi fina, hein? Eu acho Quem que a senhora gostava, assim, de música? Olha, papai, conforme a época, lá nas noites lá, tinha a noite de tocava valsas de Strauss. Valsas de No Strauss? violino. Eu tocava tudo aquele instrumento. Então ele ensaiava bem para poder fazer. E ficava, não sei até que hora, mas eu fui descobrindo, não mocinha, mas mais amadurecimento da idade, eu fui entendendo que ele era um boêmio. Aí eu falei, mamãe, como é que mamãe não saía de casa? A sua mãe não saía de casa? Não saía de casa. E como que a senhora foi assistir essa... Você participou de... A senhora ia em bailes? Assistia Sim, shows? Como que era? Com meus pais adotivos, eles eram 400, entendeu? Era uma etiqueta na casa, que era tudo muito, muito visível, né? E me educaram a antiga. Entendi. Entendi. Eu obedecia, porque a gente aprendeu a obedecer. Lógico. E uma vez, é um episódio que houve. O que você aprontou? Assim, eram bastante meninas em casa. Tinha as 3, já meninotas. Eu já estava com mais de 13 anos, já não, nessa época eu acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos 15 anos por aí. Aí, janela, era assim, cada uma tinha que arrumar um cômodo, por exemplo. Aí, eu não trouxe o guardanapinho, estou fazendo falta. E eu, por exemplo, como é que eu faria, como é que eu falava? Eu tomava conta da melhor espaço da casa, sala de visita. Ah, entendi, da sala de visita. Porque eu era mais... As outras ocupavam outro espaço, cuidavam, limpavam. E o que a senhora aprontou? A janela com as cortinas abaixadas. Sim, tudo fechado. Antigamente não abria. Não. Só em casas muito... Mas o que a senhora aprontou? Conte. Sem segredo. Minha mãe pegou eu olhando assim, né? Abri, porque naquela hora passava o meu porteiro. Passava o paquera? Ai, meu Deus do céu. Você já conhecia ele, não? Não, era só de passagem. Só de passagem. E o coração batia mais forte, não? Não. Eu era muito... Como que a gente fala? Eu acho que eu era muito pura. Entendi. Era de uma pureza que não tinha tamanho. Eu vi que ele passava e ele fazia assim. Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. E aí descobrimos, as empregadas são, acho que até pagas para cobrir até a vida das meninas. Entendi. Tinha... Pra tomar conta, né? Não, eu sabia de tudo. Então ela me falou assim... Ficou de olho na senhora. Ela falou assim, se me chamava de se, de carinhoso, né? Se ele é estudante de medicina. Você não estava olhando para qualquer um não, hein? Você queria um médico em sua vida, né? Aí a minha... Me casei com um moço tão pobre, tão bom, tão... Ele tinha paixão por mim. Morreu apaixonado. Paixão. Nossa. Ele não me chamava minha mulher. Ele disse, olha, minha esposa.
Jura? Minha esposa. E ele só ficou na saudade com a senhora, hein? Muita saudade dele, porque ele era daqueles que puxa cadeira. Chique. Na minha casinha simplesmente, que ele morou aqui também. Puxava cadeirinha. Mas que jóia. Quando Que nós legal, almoçávamos, se eu ficava ainda comendo, ou alguém comendo, ele não levantava da mesa. Mas Jaci, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão da poesia. Da poesia. Quando que a senhora começou a declamar poesia, a escrever eu poesia? era declamadora da escola. Da escola? Quantos anos que você tinha? 10, 12 anos. 10, 12. Lembra alguma da infância, né? Eu lembro. Um pedacinho de uma? Deixa eu ver como é que era poesias assim, palavras, né? Por exemplo, nós tínhamos Orfeão e a gente quase tocava, quase compunha música. Compunha música Porque também. o Orfeão e o quarto ano do grupo escolar nosso, No Orfeão, no quarto ano. era quase um terceiro ano. Entendi. Mas daí lembra alguma frasezinha daquela época? Ficava assim. Pode falar até mais alto, viu? Ficava assim. Eu ficava na fila, a fila do quarto, vamos supor, eu estava no segundo ano. Certo, e aí? O quarto ano. Conte. Quarto ano, a fila do quarto ano, terceiro, segundo, primeiro. E daí, conte. Então eu ficava aqui, quando era dia de festa nacional, a menina que segurava a bandeira ficava perto de mim que eu ia declamar. Eu ia declamar a poesia de Castro Alves. Castro Alves. Como é que é? A minha terra tem Palmeiras, como canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí Aí a menina com a bandeira e eu atrás da bandeira, dava a volta no nosso, fazia, no círculo, mas ia até lá no final, voltava, aí cumprimentava e ficava ali posta, para as outras declamarem cada ano. Então eu começava com o quarto, assim, para declamar. Agora conta uma coisa para mim. Como que surgiu o Guilherme de Almeida? Né? A Jaci, para quem não sabe, todo ano a Prefeitura de Campinas organiza a Semana Guilherme de Almeida com uma série de atividades. E em uma delas, na praça denominada Guilherme de Almeida, a Jaci se faz presente, já esteve, né, mais de uma vez. Com roupas associadas à época e declama as poesias do Guilherme de Almeida. Jaci, conta pra mim seu relacionamento com a Semana da Arte Moderna e com Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida era radialista. Né? Certo. E ele, quando falava... ele teve uma série. Quando ele fez uma série de coisas. Radialista. Mas uma das coisas era radialista. E na época da Revolução, de 32, eu tinha 15 anos incompletos. Eu iria completar 15 anos Aqui em Campinas já não? A senhora estava? Não, estava no interior. No interior. Em São Paulo. São Paulo. Eu morava numa avenida que ia dar o final no Palácio do Governo. Entendi. No governo do Estado. Tá. E naquela época de 32, jogaram bombas no Palácio do Governo. Entendi. Aí declarou a Revolução. Foi quando foi declarada a Revolução. Dia 9 de julho. Aí eu morava nessa avenida, Marechal Rondon. Certo. Que ela dava no Palácio do Governo. Aí nós ouvimos um tropel, uma marcha de milhares de militares marchando. Nós corremos nas janelas, que naquela época as casas eram todas com janelas para a rua. Entendi. Os casarões, janelas e janelas. Então, as janelas enchiam de pessoas para assistir. Aí nós vimos aquele tropel da marcha. Eram os paulistas que iam se alistar. E a senhora viu isso? Aí nós estávamos na janela e meu pai também estava. E ele falou, já senhor Guilherme. Eu conhecia Guilherme no rádio. Certo. Pela fala, eu adorava a fala dele. Ele não falava, ele declamava quando dava as notícias. Então,
Aí meu pai disse, já sei o Guilherme. Ele falou, Guilherme, ele estava no almoço. Aí ele mandou um beijinho para mim, que eu fiz assim. Eu mandou um beijo, eu mandei outro. Entendi. Aí ele franzininho, Ah, era? já devia ter uns 50 anos. Entendi. Aí foi a preocupação da minha mãe que eu estava apaixonado por ele. E não era. Eu estava apaixonada pela voz, pelo timbre da voz dele. E você chegou a conhecer o Guilherme de Almeida? Não, conheci na rádio, porque ele falava muito da Pessoalmente, não. Não, pessoalmente foi lá aquela vez ainda. Aquela vez, que ele passou junto com eles. Não, ele fez sinal que ele estava marchando para ir para listar. Entendi. Ele foi aceito. Olha. Meu pai, aí ele falou, Quantos anos ele tinha na época, mais ou menos? Tinha 50. Ah, é? Já? E ele foi aceito, mas meu pai não foi, porque ele tinha 4 filhos comigo. Entendi. Então eram 3 filhos dele. E você? E eu 4. Tutelada ainda, porque Entendi. A tutela tinha um valor muito grande, né? Mas daí, conte, e aí? Aí, meu pai... Você gostou do Guilherme de Almeida também? Não? Ficou olhando assim, não? Como que foi? Eu achava que ele era bonitão. Bonitão? Não era bonitão. Não era? Não. Você falou que ele é meio franzininho, de jeito? É mais franzino, assim, magrinho. É. Mais velho, é claro, eu era menina. Sim. Aí eu falei, que bom. Na janela eu falei, que bom. A mamãe tá vendo, ela vai saber. Ela vai saber que ela tá com medo que eu tivesse apaixonado por ele. Ah, entendi. Mas eu não tava. Mas ele não chegou nem te conhecer? Não, ele conheceu da janela, assim. Ah. Mas também olhou, igual o médico aquela vez. Olhou. E lá mandou um beijinho pra mim. Mandou beijinho? Aí falou assim, Paulista da janela. Aí que ele chamou meu pai. Paulista da janela, venha se alistar. Aí meu pai catou o chapéu, foi aquela choradeira, cara, eu sabia. Que achou que ele ia pra... Ele ia pra coisa. Aí ele voltou triste que ele não foi chamado. Entendi. Mas tudo bem. Aí quando o Guilherme de Almeida trabalhava na rádio, que dava notícia dos mortos, né? Ele falava assim, na janela dele, pai, receba esse nosso irmão, ele está chegando aí. Entendi. Então aquele e tinha a pequenininha com 3 aninhos, que era a Maria Mara, ela dava o fósforo para minha mãe acender no oratório uma vez. Olha Porque só. minha mãe fazia isso toda vez que morria um, ela acendia a vela, fazia oração, aí apagava, aí morria outra, ela tornava a acender. Só uma curiosidade, um dos símbolos da Revolução, o MMDC, o Camargo, a família dele era da cidade de Amparo, viu? Ah, de Amparo. A família dele de Amparo, tá? Maravilha. Que até o pessoal Coitadinho. fala, né, da E proximidade. tem um deles que era menino quase, Sim, sim, sim. 14 anos. Exatamente. Então- E na verdade existiu mais um que também foi alvejado, que morreu depois. Por isso que não ficou, só ficou o MMDC, ele não foi Era acrescido Cláudio, o nome dele. é, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. e Camargo. Jaci, quando que você começou a declamar poesia? A pedido de Guilherme de Almeida? Não necessariamente só de não. Guilherme. Eu já no dicionário já declamava. Já era escolhida a declamadora da turma. Entendi, como já Porque já disse. tinha, acho, timbre de voz diferente. E do Guilherme, depois daquele encontro, mais ainda. Aí depois que eu cresci, que eu comecei como é que fala? Porque lá a gente trabalhava. Entendi. Mas daí conte da poesia associada ao Guilherme, você tem Guilherme. alguma que você lembra? Eu sabia bastante, mas agora eu tenho algumas mais escolhidas. A que você escolheu? Ó, Vamos lá, uma. Eu escolhi uma que foi o primeiro soneto dele. Vamos lá. É Nós. E, por favor, Mas é sua essa aí ou você Não, declamou dele. a poesia dele? É dele. Conta, declama É então. assim. Fico, deixes-me velho, moço dela. Partes, esses gerânios, na janela debruçados, vão morrer debruçados na janela. O piano, seu canário tagarela, que é feito dela? Indagam, coitados. Os amigos dizem, que é feito dela? Você, pensando, através
da curva lá da estrada, verás abatido tudo, vermelho, a alvura dos cabelos meus. Entendi. E se irás pensando no seu caminho que aquela pobre cabeça de velhinho é um lenço branco a te dizer adeus. Ai, que lindo. Mas nós temos as repetências, você viu? Eu vi, eu percebi. Ô Jaci, nós vamos agora fazer a última parte do nosso encontro de hoje. Sim. Tá? Nós vamos falar dessa sua participação aqui na academia, né? Brasileira, nacional, Portal do Poeta Brasileiro. Vamos falar da sua participação, atuação aqui na praça e falar aqui do futuro, dos seus sonhos do futuro e das suas a sua mensagem para aqueles que estão chegando, para os jovens, né? E para aqueles que realmente têm um papel fundamental de mudar esse mundo aí, que não está nada fácil. Mas isso nós vamos fazer daqui a pouquinho, Jaci. Sim. Nós vamos, no outro espaço aqui, no nosso shopping, finalizar esse encontro tão memorável com a Jaci de Arruda Facioli, tá bom? Vamos lá. Voltamos com a última parte dessa conversa tão maravilhosa, né? Com a história, né? Os contos, os causos, né? Os encontros amorosos, o encontro com Guilherme de Almeida, né? A história da família, enfim. Jaci, nesse último momento nosso, eu gostaria de perguntar para você qual o segredo da longevidade. Como chegar aí quase aos 106 anos com essa vivacidade, com esse entusiasmo? Eu não sei nem como, porque eu mesmo me admiro, porque quando eu mudei para Campinas, estava numa fase muito precária. Marido desenganado pelos médicos, parou de trabalhar, inclusive eu quis oferecer meus trabalhos, que na firma não empregava mulheres, eu tive que mudar. Como eu tinha parentes aqui em Campinas, em São Paulo, eu optei por Campinas, adorei Campinas. Fiz de Campinas a terra de meus filhos, mesmo que ele tenha nascido em outro espaço. Uma cidade limpa, uma cidade linda, ofereceu escolas, ofereceu cuidados, ofereceu educação. Era uma escola, era uma cidade de família. 10 horas, todo mundo ia para casa, não havia agasalho, não havia nada. Então, nós continuamos com a família. Depois é que as coisas foram mudando, de repente, muito rapidamente. E a gente não sabe por quê. Agora, eu cheguei muito frágil. Frágil de cabeça, frágil de tudo. Larguei um lar constituído com muito carinho. Meus filhos perderam o pai, assim, a presença do paterna, porque ele ficou hospitalizado muitos meses. E a gente muito infeliz. E aprendi uma coisa na época, a chorar por dentro, para que meus filhinhos não vissem eu chorar. Isso foi muito importante, porque eu desabafava, chorava por dentro e meus filhos não sofriam. Achavam que estava tudo na melhor fase. Eles foram filhos muito saudáveis, ajudaram bastante, nunca pediram o que eu não podia dar. O mais velho, 12 aninhos, cuidava da parte de comida. A menina, com 10 anos, cuidava da casa, iam para a escola. E tinha a pequenininha, de 3 anos e meio, que ele levava ela na creche, ficava o dia todo, e para depois ele ir para a escola.
Quando atingiu a idade de 13 anos, eu arranjei emprego, porque eu queria fazer costura, que era para não abandonar a casa, mas não deu certo. Então eu arranjei um emprego. Aí a gente começou a viver um pouquinho. E deixa eu te contar uma coisa. Você também contou da família, né? É. Conta pra mim, Jaci, deixa eu ficar pertinho aqui, deixar mais focado nessa última parte. O que atribui a chegar aos 105 anos, 6 anos? O que você acha? Né? Por que a maioria vai antes, né? Inevitavelmente, e você chega... Todos da minha família, eu fiquei sozinha. Aí um especialista em idade, sei lá, não sei longevidade. Qualquer coisa assim. Terceira Ele idade. disse, Jaci, você é uma pérola. E eu fiquei meio acanhadinha, porque chega de tanto paparico, né? Eu sou uma criatura normal, como qualquer criatura que sofre, que trabalha, que luta, que cria os filhos, que educa, principalmente a parte educacional. Eu cuidei muito dessa parte dos meus filhos. E agora... Opa, deu uma balançada aqui, Jaci. Mas conta pra mim. E dessa idade. Da questão de chegar, você acha que é a alimentação, é o modo de pensar? Não. Eu acho. O que foi? Como eu sou espiritualista, eu achei e tenho uma fé inabalável no Rei do Universo, que é o nosso Pai, essa energia cósmica que eu chamo poderosíssima. Certo. Então ele me deixou para que eu contasse. Ninguém sabia da minha família, para que eu contasse algo da minha família que eu pude perceber, que eu pude conquistar, que muita coisa eu não sei direito, muita coisa era calcular. Então eu achei que Deus, Sim, energia cósmica, deu essa energia para a senhora. Ele falou, não, ela desde pequenininha, ela deu o que fazer, pela inteligência, pelo tipo que ela era diferente. Ela se apegou tanto à mãe dela que ela não perdoava a mãe ter ido para o céu. Então, ela ficou de mal com Deus. Até os 13 anos ela ficou mal. Daí, como você contou. E aí, teve o dia do milagre, né? Que você também contou. Milagre, a minha irmãzinha. E deixa eu te contar agora. Veja, a senhora brincou comigo outro dia, que de repente a morte, quando chegou perto, você vê... Você assusta ela e ela vai embora? Como que é isso? É assim. Dá essa dica para todo mundo. Eu fiz porque eu já escrevia minhas coisinhas. Eu tinha o dom da fala, o dom da persuasão, o dom dos cuidados. Então, toda festinha que eu ia, quer no Sesc, eu fiquei 60 anos no Sesc. E cuidei dos idosos também. Então eu comecei a conhecer outra margem da vida, a velhice. Então eu fiz uma poesia, uma fala da poesia. Eu brincava com ela, venha, você só vai vir quando eu consentir que você roube os meus sonhos e a minha glória. A palavra saiu assim. E aí eu sei que acabou espantando mesmo, né, Jaci? Mesmo. Oi, tô batendo duas vezes aqui. Então, e ela acabou vinha, espantando mesmo. E ela vinha e dizia, caia, Durona. Eu tinha uma preguicinha, deitava um pouquinho, de repente calçava minhas rodinhas e lá ia sonhar, passear, cantar. E pensamentos até pueris, às vezes. Tá aí. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Qual a mensagem, né? Deixa eu te falar, são 2 momentos finais. Primeiro, qual poesia que você gostaria de declamar para finalizar o nosso encontro, tá? Bom, mas antes da poesia, qual a mensagem que você deixa para essa juventude que está chegando, para esse novo mundo, para essa nova sociedade? Mas a sociedade está muito estranha. Você não tem mais argumento para poder contornar a situação. Como diz o Bauman, né?
Bauman, uma sociedade líquida, modernidade líquida. Porque a pessoa, principalmente crianças, jovens, eles já têm as respostas deles certa, que eles acham certa. Pode ser completamente estrupiada, mas é a resposta deles. Então não há quem dobre. Agora, eu peço sempre que as pessoas que tiveram, como eu, a felicidade de ter um lar, que ensinou a amar Deus, ensinou a respeitar as pessoas, até as empregadas, que eram as últimas, eram ínfimas, tadinhas. Eu me lembro que eu não gostava daquela, não aceitava aquela aceitação que a família humilhava. Por que ela não pode comer na mesa com a gente? Por que ela não pode usar o mesmo guardanapo lavado? Tudo? Parabéns, né, da sua visão desde aquela época. É da época. Ô, Jaci, e essa mensagem para os jovens, o que eles devem fazer para deixar esse mundo melhor? Ainda há dentro das famílias as pessoas que discordam muito, mas o mundo está tão apressado, tão apressadinho, que não há tempo para eles corrigirem. Essa é a minha visão. Então você acha que temos que unir forças, né? Os professores, as famílias. A família. E tentar. A gente conservou minha família, tanto que eu tenho... A base é a família, né? A base é a família. Família, escola... Quando alguém separou, eu concordei que separou porque não podia continuar mais. Tudo bem. É melhor do que ficar se martirizando. Exatamente. Eu não aceito, não é minha escolha. Mas eu acho que as mulheres não foram criadas. Eu fui criada para casar. Como antigamente a moça era criada para casar. Eu lembro. Eu fui aprender. Mas, Jaci, e isso que você está falando é justamente a questão da família, né? É a questão da família. A família organizada, né? Mas está acabando uma boa escola. E esse é o desafio nosso. É o nosso desafio. Jaci, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a mensagem que você deixa através da poesia? Qual poesia você vai declamar para a gente finalizar esse encontro maravilhoso que nós tivemos hoje aqui na cidade de Campinas, no dia 25 de julho de 2023. Eu tenho muito apreço à poesia que eu fiz, que me acalentou bastante, é o agradecimento ao Pai. Então ela começa assim: venera a vossa infinita bondade, perene será minha gratidão, incontáveis graças, só amor e perdão. Minhas, vossa força e serenidade. Dia, me vi só, falas estranhas. Com a verdade, mundo meu desabou. Mente mente revoltada ficou. Só dor rasgando as minhas entranhas. Jaci, foi um prazer imenso estar aqui contigo, tá? No nosso novo projeto, no canal Sabedoria em Foco, do projeto Vivendo e Aprendendo, do professor Alexandre. E esse restinho dessa poesia fala da chegada do milagre. Então é rapidinho que eu falo. Vamos falar da chegada do milagre então. Foi assim que quando eu me vi só foi quando me deixaram na casa sozinha, né? Sem tio Pedro, sem ninguém. Cadê minhas irmãs? Meus pais. Meu pai. Aos 7, meu pai. Minha casa, minhas irmãs. Mente em frangalhos, no ódio se esconde. Então, anos 30. Vossa visita de luz. Deus deu uma chamada em mim. Vossa visita de luz. Um anjo nos braços, um bebê me conduz. É da mãe Olímpia, você cuidar com amor.
Magia da metamorfose surgiu. Donzela meiga, serena, agiu. Grata, aprendi a amar a Deus. Leis sem temor. Olha, eu vou te deixar uma obra da Academia Amparense de Letras, uma antologia, tá? Um presente para a senhora, tá? Que reúne os nossos poetas, escritores de Amparo, a nossa Academia de Letras. Cada qual com a sua linguagem. Exatamente. Que tem aí o Dr. Tadeu, né? Nosso José Tadeu de Campos Novos, que é como presidente ou como vice, procura auxiliá-lo. Temos aí um time de poetas, escritores, né? E Jaci, deixa eu só falar uma coisa para você, ó. Eu acho que o povo ficou muito bravo comigo, quem estiver assistindo esse encontro nosso, porque várias vezes eu a interrompi. Porque são várias as histórias, vários os momentos, e a sua memória é privilegiada, a sua memória é maravilhosa. Então eu só quero fazer um convite para que possamos estar mais vezes reunidos, contando outras facetas da sua história, quem sabe nós possamos receber. Afinal de contas, mais uma vez, eu reitero um convite para que seja membro, né, correspondente da Academia também Amparense de Letras, tá? E, Jaci, você ocupa que espaço? Eu sou vice-presidente lá. Hã? Vice-presidente lá. Não sei, mas qual é o lugar que você ocupa? Tem várias cadeiras. Do José Jorge Filho, que ocupou. Foi Francisco Patti, que foi. A pioneira foi a Tereza. Ah, que joia. Um grande abraço, deixa eu, né, verdade seja dito, tem que agradecer a Tereza Azevedo, porque foi através dela, dessa poetisa, dessa escritora de Campinas, que eu tive o privilégio de conhecer a professora Jaci. Jaci, beijo no coração. Ai, muito e obrigada. Até o próximo encontro nosso, até o aniversário de 106 anos, que nós vamos fazer uma grande festa agora em dezembro. Se Deus quiser. Aí a gente arranjou vou todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Porque a gente não sabe o outro como será. É isso aí.